Hoje você me vê aqui sem cabelos, mas até o pastor me incentivou, falando: não, pastor Diego, vai atrás que tem como esses cabelos crescer de novo. E ele falou que vai plantar. Glória a Deus. E glória a Deus, pastor. Eu creio em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quando eu cheguei... Não creio, né, pastor? Glória a Deus. Então agora vai começar a crescer, não precisa nem ir lá na doutora lá. E eu fui doutrinado, mesmo antes de chegar dentro da igreja, a falar de algo muito sério que Jesus fala muito comigo a respeito disso. E o pastor Rogério chegou aqui ontem falando, nessa virada que está tendo aqui, desde o dia 1º, que os sinais da vinda do Senhor Jesus estão aí. Nós temos visto muitas tragédias, nós temos visto muitas ruínas acontecendo, destruição familiar, destruição dentro do Evangelho, sabe, pessoas desconectadas de Deus, apostasia, o esfriamento da fé. E eu lembro quando eu comecei na igreja, eu não sei se eu tive a oportunidade de falar para o pastor Rogério, nem para a pastora Angélica, mas o que me chamou para o Evangelho, o que me chamou para Jesus, foi um dia que a minha irmã colocou um CD para mim ouvir em casa. E ela falou assim: ó, ouve esse CD. E era por volta de 10 horas da noite mais ou menos. E esse CD ele tinha uma hora mais ou menos de gravação. Era um CD chamado A Grande Tribulação, A Última Trombeta. E ele era um filme sem imagens, como antigamente os nossos avós assistiam novelas, ouviam, né, novelas pela rádio, e ficavam imaginando os acontecimentos ali. E foi assim que aconteceu comigo, eu lá sentado ouvindo tudo o que ia acontecer após o arrebatamento, ia acontecer com aqueles que iriam ficar. E aquilo ali me chamou a atenção, mas antes de ir ouvir aquilo, eu já tinha um ministério de chegar na escola, roupa rasgada. Não rasgada de miséria não, tá, irmãos? Mas digo rasgada porque eu rasgava porque eu era roqueiro. Por isso que eu falei, né? Eu tinha cabelo. O cabelo vinha até o nariz aqui, hoje eu não tenho mais. Usava um piercing, as unhas pintadas de preto. Eu lembro que eu cheguei na igreja ainda de cabelo vermelho. Mas eu chegava na escola e reunia os jovens, até a professora ouvia eu pregando, falando do Apocalipse, do que ia acontecer, do fim dos tempos. E desde lá para cá, Deus sempre fala comigo, porque eu estou atento para tudo o que está acontecendo. Não desacredito no que Deus pode fazer enquanto Ele não venha, enquanto Jesus não volte. Mas eu tenho que ficar atento a tudo aquilo que eu tenho aprendido, e tudo aquilo que Ele tem me ensinado. E certo dia, eu estava com o piercing, com brinco, com os pôsteres de roqueiro no meu quarto. A minha irmã colocou o CD para mim ouvir, eu comecei a ouvir. Quando o CD parou, eu tirei meu piercing, tirei os meus brincos, peguei os meus pôsteres, peguei minhas camisas e botei fogo. Porque eu falei: agora eu quero entregar minha vida para Jesus. E de lá para cá, isso foi uma quinta-feira, meia-noite, quando eu terminei de ouvir o CD. De lá para cá, nesse dia, foi uma quinta, no domingo eu estava na igreja. Eu fui para Jesus, entreguei minha vida ao Senhor. Dia 20 de junho de 2003 foi meu batismo. Pastor Rogério estava lá nesse batismo junto comigo, me descendo as águas. E graças a Deus, Deus me trouxe e tem falado muito comigo a respeito disso, sobre a vinda do Senhor, sobre nós mantermos uma vida diante do Senhor, porque breve Ele virá. E devemos ficar atentos aos sinais, devemos ficar atentos a tudo o que está acontecendo, devemos ficar alertas, porque aqui em Lucas, capítulo de número 16, gostaria que, se você puder abrir, Lucas 16, não, 17. Lucas capítulo de número 17, versículo 20. Nós vamos aqui meditar. Eu tenho um costume de estar sempre lendo na Almeida, mas é claro que o pastor tem me incentivado, eu tenho visto, e realmente é muito bom também você analisar outras traduções, a maneira que é falado também, de forma que a gente possa compreender melhor. Amém? Lucas capítulo de número 17, versículo 20. Interrogado, pois, pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior,
porque Ele vai governar dentro de nós. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus porque o reino de Deus está entre vós. Disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias os filhos do homem, e não vereis. E dir-vos-ão ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades e nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade ao inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro o quê? Convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta o quê? Geração. Ele não estava dizendo realmente daquela geração ali, ele estava dizendo da geração em que aqueles homens estarão vendo que o nome de Jesus será reprovado, onde as pessoas não aceitarão ouvir a palavra de Deus, onde as pessoas não vão querer ir mais para a igreja, não vão desejar mais ler a Bíblia, não vão desejar colocar Ele como o centro da sua vida, porque vão colocar homens nos lugares de Deus, vão fazer pedestais de homem, e Jesus vai ser esquecido. E eu acredito que esse momento não está tão longe. Esse momento não está tão longe. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas olha o que acontecia enquanto Jesus falava no passado. Versículo de número 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam, davam esse casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Irmãos, o reino de Deus, ele está próximo mais do que você imagina. Os sinais de Jesus está claro em Mateus 24. Ele diz que haveria fome, peste, terremoto em todos os lugares. Ele estava dizendo tudo aquilo que estaria para acontecer seria um dos sinais para que a gente pudesse ficar alertas do que estava para acontecer. E eu e você devemos estar alerta do que está para acontecer. E convém que a gente permaneça firme naquilo que nos foi ensinado. Você tem aprendido, você tem entendido, Deus tem falado com você, então você deve perseverar, continuar fazendo aquilo que Deus está te ensinando aqui neste lugar. Porque quando o Filho do Homem vier, será que ele vai achar fé na terra? Quando Jesus voltar, será que ele vai encontrar a gente firme? Será que ele vai encontrar você ativo? Será que ele vai encontrar você firme aqui com Jesus? Se daqui 10 anos isso tudo não acontecer, será que eu posso encontrar você aqui daqui 10 anos? Ou saber dizendo: ó, pastor Diego, aquela irmã que estava naquele culto não está mais entre nós, ela voltou para o mundo. E o que vos iludiu para sair da presença de Deus? O que fez você sair da presença de Deus para que você largasse tudo isso que você recebeu, este ensinamento? Devemos permanecer firme naquilo que você tem aprendido, naquilo que Deus falou com você. Pastor, mas eu ouço falar desde a época da minha tataravó que Jesus está para voltar, mas as coisas continuam do mesmo jeito. Se você analisar bem o que a palavra de Deus diz, olha o que a Bíblia diz aqui no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses, a igreja tessalônica estava apavorada porque ouvira falar que Jesus estava a voltar, ou já tinha voltado, estavam todos apavorados. E o apóstolo Paulo vindo consolá-lo, dizendo algo assim: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se no dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. E outras traduções diz a rebelião, a rebeldia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual
se opõe, se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus, ou que se adora, de sorte que este se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais do que essas coisas vos diziam, quando ainda estávamos convosco? Agora vós sabeis que o que detenho para o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, Espírito de Deus. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo seu assopro, glória a Deus, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas antes tiveram prazer na iniquidade. O apóstolo alertou a igreja de Tessalônica, dizendo: ó, não vos atemorizeis pelo aquilo que ouvis, não vos atemorizeis por aquilo que talvez vocês receberam de nós, por epístola, ou por água, por alguma revelação que vocês receberam. Não vos atemorizeis, porque Jesus não virá enquanto isso não acontecer. E Jesus, ele vem e diz no livro de Lucas, Lucas traz para a gente aquilo que ele ouviu, o que Jesus falou, e Jesus disse: olha, o finais dos tempos será dessa forma, Jesus vai ser rejeitado. Aí o apóstolo Paulo vem dizendo: olha, virá alguém que vai querer assumir o lugar de Deus, vai rejeitar tudo aquilo que Deus colocou. E nós analisamos hoje, estão tentando destruir a família, estão tentando tirar os princípios que Deus colocou para que nós viemos seguir, estão tirando Deus de tudo. Há certos lugares onde a Bíblia já está sendo proibida, dentro do nosso Brasil. Os sinais estão aí, irmãos. Os sinais já estão aí. Peste, fome, já estamos indo para o segundo ano de pandemia, onde nós temos que viver lá fora ainda com essa máscara. Isso daí só é um ensaio para aquilo que há de acontecer quando o anticristo se manifestar, aonde todas as nações vão obedecer, porque agora, seja rico ou pobre, são obrigados à máscara. Seja de esquerda ou direita, são obrigados à máscara. Seja cristão ou católico, são obrigados à máscara. E um dia vai haver um reino onde haverá uma só moeda. E essa moeda só vai surgir quando o mundo estiver em colapso. Veja como é que está a economia do nosso país. Veja como está a economia do mundo. Está quase que em colapso, aparentemente não, mas está. E Daniel diz que quando ouvirem falar de paz, então aí virá repentina destruição. Repentina destruição. Nós devemos ficar atentos para tudo o que está acontecendo, as tragédias, a globalização das empresas. É uma empresa engolindo a outra para se tornar uma só. O mundo está se preparando para o anticristo, mas eu creio que o Espírito está preparando a sua noiva. E deve preparar essa noiva com ativação, com desejo, com vontade, com entrega 100% ao Senhor. Quer vir após mim, negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir Ele de verdade. Não é crente meia boca, não existe meia grávida. Ou você é de Cristo ou você não é. Ou a mulher está grávida ou ela não está grávida. Com Jesus é sim, sim ou não, não, que passar disso é do maligno. Ou você é de Cristo ou você não é. Não tem meio termo. E naquele grande dia, quando Ele fechar a porta, e Ele vai fechar a porta, irmãos. Ele vai fechar a porta, porque a porta, ela continua também estreita, ela não passou por reforma. A porta continua estreita, o imundo não passará por ela. O pecado não vai passar por ela. A sujeira não vai passar por ela. Não vai. Você não vai passar com ela, nela com a amante. Você não vai passar com ela ainda com seus vícios. Você não vai passar com ela com a prostituição. Você só vai passar com ela na santidade em Cristo Jesus.
Então largue o seu pecado hoje. Largue o erro que você tem cometido hoje. O apóstolo Paulo ensinou a Timóteo: apresenta-te como um bom obreiro, para que não tenha o que se envergonhar. Se hoje descobrir algo que te envergonhe, paralise hoje, diga basta. Eu quero a minha vida com Jesus, porque Jesus está voltando. Eu quero a minha vida na presença dele. Eu quero ganhar muitas almas para Jesus. Eu quero pedras na minha coroa. Eu quero galardão comigo. Eu quero receber Jesus de braços abertos. Eu quero entrar no reino, porque nada aqui na terra se compara para aqueles que vão entrar na glória do Senhor Jesus. Nada se compara, irmãos. Serão ruas de ouro. Você já parou para pensar o que vai ser o céu? Serão casas de cristais. A Bíblia diz que lá não haverá mais choro. Por isso ele diz isso: no mundo tereis aflições. Quer dizer, aqui você vai chorar muito, mas nada se compara para aquilo que ele nos dará quando entrarmos naquele reino. Então ficai atentos, vigiai e orai, porque não sabeis a hora que o Filho do Homem há de vir. E os dias estão se abreviando, como diz em Mateus 24 também. Eu sempre brinco, pastor Rogério, que antigamente quando eu era criança, tinha uma excursão para mim na escola. Eu acordava à meia-noite, dormia 10 horas, acordava meia-noite. Eu falava: mãe, já está na hora da excursão. Ela: para, menina, é meia-noite ainda, vai deitar e vai dormir. Aí eu deitava de novo, daqui a pouco quando dava 3 horas da manhã, eu acordava: mãe, já está na hora de ir para a excursão. Ela: menino, vai deitar, vai dormir ainda, é 3 da manhã. Aí depois eu dormia de novo, acordava: mãe, já está na hora, calma, daqui a pouco você já vai para a excursão. Aí hoje você para olhar, você fecha os olhos, quando você acorda, você já está atrasado. É ou não é verdade? Você olha para a janela, aquela claridade, e fala: meu Deus, estou atrasado. Os dias estão se abreviando, irmão. Você já parou para pensar que hoje já é dia 11 de janeiro de 2022? E que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas o dia ainda continua com 24 horas. O minuto ainda continua com seus 60 segundos. O ano ainda continua com seus 365 dias. Ou quando é bissexto, diferente dessa data. Mas ele continua no mesmo tempo. Mas os dias estão se abreviando. Aí eu pergunto: será que a noiva está preparada, pastor Rogério? Pastor Angélica? Porque no Apocalipse já logo diz: o Espírito e a noiva dizem vem. Mas será que a noiva está preparada para que ele venha? Ou será que a noiva ainda está envolvida muito com as coisas deste mundo? Não sei se vocês já assistiram um filme chamado Não Olhe Para Cima. Esse filme, eu não vou dar tanto spoiler não, mas esse filme, a indicação dele é para que não olhe para cima, para o que está para vir. Há um meteoro para cair sobre a terra e dizimar com todo mundo de uma só vez. E esse filme traz uma reflexão, porque nós pastores estamos falando que Jesus está voltando, mas ninguém está olhando para cima. Ninguém está olhando que Jesus está chegando e que Ele está voltando. Mas será que a noiva pode dizer vem, Senhor? O Espírito quer dizer vem. O Espírito dentro de nós clama por vem. Mas será que a noiva pode dizer vem? Será que a noiva já está adornada, preparada? Porque uma noiva, ela se prepara para casar. Antigamente as noivas tinham enxovais. Alguns de vocês lembram? As noivas faziam enxovais, abriam o guarda-roupa lá, era cama, mesa e banho. Era ou não era assim? A noiva já estava preparada. Hoje qualquer um cômodo já entra. Não é bem assim não. Tem que estar preparada, bem preparada para um casamento, tanto ela quanto o noivo. Mas o noivo já está preparado. Mas e a noiva? Será que podemos clamar para que ele venha? Será que hoje, nessa noite, podemos levantar em uma só voz, dizendo vem Espírito Santo, dizendo vem Jesus? Ou será que ainda não? Senhor, hoje não. Certa vez eu perguntei para a igreja: quem aqui quer ir para o céu hoje? Nem todos levantaram a mão, porque com certeza alguns ainda tinham algumas coisas que ainda estavam apegados aqui neste mundo. Não se apegue a nada, porque o que Deus tem para nós no reino é muito melhor do que tudo que tem aqui, irmãos. Aqui é só o sustento do Senhor. Aqui Ele não vai deixar fazer falta de nada. Aqui Ele vai estar cuidando de nós como a menina dos seus olhos.
Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então quer dizer, vai haver a consumação, vai haver o fim de todas as coisas. Então não vos atemorizeis, disse a igreja tessalônica, mas quando virem o esfriamento da igreja, a apostasia e o filho da perdição em nosso meio, aí sim, permaneçam firmes. Versículo de número 13 de 2 Tessalonicenses ainda: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e a fé da verdade. Para aquele que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retendo as tradições, aquilo que vos foram ensinados, seja por palavra, então seja por epístola. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Então console os vossos corações e vos conforte com toda boa palavra e obra. Então, guarde a palavra, mas não deixe de praticar a obra. A Bíblia diz que Neemias, com uma mão, edificava os muros de Jerusalém e a outra segurava uma ferramenta de batalha. Ele não deixou de erguer os muros. Você não precisa dizer, não, agora eu só vou buscar o reino de Deus porque ele está voltando. A igreja tessalônica estava assim, atemorizada. Continue buscando o Espírito Santo, mas continue lutando, porque o diabo vai querer que você caia. Sanbalate e Tobias não vai deixar você, não quer que você continue erguendo os muros da sua família, não quer que você creia que também Deus te prospera, não quer que Deus também creia que Deus te abençoe. Ele quer que você foque em um lado. Não, temos que ser equilibrados. Sejais equilibrados e retenha firme o que tem ensinado, para que ele não vos venha como um ladrão, porque o ladrão não avisa a hora que ele vai vir. Se o ladrão avisasse, ninguém era pego de surpresa. Então o Senhor está nos avisando, está avisando com os sinais. E Ele diz que muitos não encontrarão o caminho. E diga comigo, glória a Deus, porque não são todos. É muitos, mas não é todos. Mas então serão poucos que entrarão nos céus. João diz que ele viu uma grande multidão. João teve uma visão de uma grande multidão vestida de branco, remida pelo sangue de Jesus. João teve essa visão. E nessa visão, você está lá? Glória a Deus. Você está nessa visão? Ele teve já a visão de quem estará lá. Ele viu uma grande multidão que não se podia contar. Mais alguém está lá? Mais alguém está lá? Permaneceis firme e mantenham a obra. Continue ativados, continue firmes, porque breve Ele vem. Continue vestido de branco, com as suas lâmpadas acesas, porque o Senhor está voltando. Quem crê, diga glória a Deus. Gostaria de fazer uma busca. Enquanto nós louvamos, enquanto nós buscamos, eu gostaria que nós viéssemos a adorar o Senhor neste momento. Eu sei que eu passei um pouquinho do horário, mas eu tenho uma caminhada longa ainda para Mauá, mas para mim não tem problema, tem que levantar cedo da manhã. Glória a Deus também, você também, mas aproveite o que o Senhor está fazendo agora, faça hoje ser diferente. Como o pastor dizia na ministração, que hoje não seja mais um dia, mas que seja mais uma oportunidade de você poder rasgar o seu coração e não as suas vestes. Sabe, chorar na presença de Deus, se arrepender do seu pecado, sabe, arrepender de verdade, de todo o seu coração, porque hoje Deus, Ele quer restaurar a sua vida e a sua casa. Então eu gostaria de um pouco, só de adorar com você um pouquinho. Quero aproveitar essa oportunidade aqui em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Ele está voltando, irmão. O Rei está voltando. O Rei está voltando.